E a Unipar, hein? Por que será que eu investi 5 milhões de reais nela? Na verdade, até mais. O que tu acha, Gleison? Será que ela tá barata? Vamos ver nesse vídeo, tá? Mas o grande ponto é que aqui eu vou explicar se eu comprei Unipar pelos dividendos ou por causa do plano agressivo da empresa de dobrar de tamanho aí nos próximos 10 anos, ou ainda em cima da possibilidade da Unipar comprar controle da Braskem. Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo. E aí, antes de qualquer coisa, você precisa saber o básico, né, sobre a Unipar, entender qual setor ela está, o que ela faz, quais são os drivers que impactam os resultados dessa empresa, beleza? Então a Unipar, ela basicamente é uma empresa que atua no setor químico e petroquímico, sendo a maior produtora de cloro da América do Sul e a segunda maior na produção de PVC, ou seja, uma empresa que produz insumos usados em várias indústrias, como por exemplo, construção civil, papel e celulose, alimentos, bebidas, tratamento da água, entre outros, que é uma empresa que é comoditizada, né? Os resultados dela, eles oscilam de acordo com a oscilação do preço internacional de algumas commodities, como eu já vou te mostrar. Tá? Nos próximos segundos eu vou falar um pouco sobre os resultados do segundo trimestre da Unipar, que ela publicou recentemente. Depois vou te mostrar os múltiplos dessa ação, vou te mostrar os dividendos, o que esperar deles, se tá barata e explicar por que eu tenho aí cerca de 5% do montante que eu tenho investido em ações nela, né? Que fique bem claro, quando eu falo eu aqui, eu falo como porta-voz do Clube do Valor. Eu tô falando aqui de uma posição que a gente tem na Unipar, nosso fundo de investimentos em ações. Beleza? Esse vídeo tá legal até aqui, deixa o dedo no like. Enquanto eu vou falando aqui dos resultados do segundo trimestre, tá? Nessa tabela aqui, você pode ver que a receita líquida da Unipar, ela caiu mais ou menos 15,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, principalmente em decorrência da queda do preço da soda e também da redução no volume de vendas. Questões de demanda do mercado interno aqui no Brasil. Com receita caindo e custos e despesas se mantendo em patamares similares ou até mais altos, o EBITDA cai também. No caso aqui, na comparação trimestral, ele caiu ainda mais, caiu 24%. E na comparação semestral, olhando o primeiro semestre de 2023, comparando com o primeiro semestre de 2022, a queda ali no EBITDA é bem menor. Enfim, o principal motivo por trás desse resultado está aí na tela agora, né? A queda no preço da soda, principalmente, e também uma queda no PVC. Além disso, a empresa enfrentou no Brasil um cenário desafiador, com os juros mais altos, com a Selic mais alta por um bom tempo. A empresa percebe uma queda na demanda local em todos os principais setores aí consumidores de cloro, soda e PVC, como a construção civil. E aí, com a queda do EBITDA e a perda de margem, que eu comentei agora há pouco, e com as demais linhas entre o EBITDA e a linha final, a linha de lucro líquido mais ou menos estáveis, o lucro líquido da empresa caiu aí 26% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre desse ano. Desde que você pense, meu Deus, isso aqui é muito preocupante, a empresa está despencando e tal, é o fim da Unipar. Vamos acalmar aqui mostrando essa imagem da divulgação de resultados da empresa, em que basicamente você pode ver que a empresa tem mais dinheiro em caixa, tem mais caixa e equivalentes de caixa do que dívida. Então ela fica com uma dívida líquida negativa, ou seja, se a empresa pegar todo o dinheiro que tem em caixa e pagar todas as suas dívidas, sobra dinheiro. E o que geralmente quebra uma empresa passa muito por um alto endividamento, um alto custo da dívida, né, que vai se compondo como uma bola de neve. Então a situação está bastante tranquila em termos financeiros. Esse é um fator que acaba sendo observado como positivo na minha estratégia. Por quê? Porque eu, Ramiro, sigo a estratégia das ações mais baratas da bolsa, em que basicamente a gente busca empresas que tenham alto lucro operacional em relação ao Total Enterprise Value, isso que a gente chama aqui de Earning Yield. E o Total Enterprise Value, o que é? É o valor de mercado da empresa, né? Quantidade de ações multiplicado pela cotação das ações, mais a dívida líquida. Só que se a dívida líquida é negativa, cai o Total Enterprise Value. Isso pesa para reduzir o Total Enterprise Value e quanto menor o Total Enterprise Value em relação ao lucro operacional, melhor. Então, de certa forma, aqui a estratégia das ações mais baratas da bolsa, ela busca empresas com alto lucro operacional e, de certa forma, protegidas aí por bons balanços, por um bom Total Enterprise Value. Mas ainda mais sobre a Unipar, a gente tem também a questão da Braskem aqui a comentar. Não tem nada a ver com os resultados recentes, mas fato é que a Unipar tem interesse aí, claro, em comprar uma participação na Braskem, que isso é algo que está mexendo no noticiário, e que embora o management da Unipar tenha deixado vencer a oferta que eles fizeram pela Braskem, as negociações aí seguem em curso. Inclusive, segundo o CEO da Unipar, a oferta que eles fizeram pela Braskem é adequada, eles não vão aumentar o valor oferecido por ela. Mas voltando aos resultados, para fechar eles, o que a gente tem num grande resumo, tá? A gente tem preços menores das commodities desde junho de 2022, isso aqui impacta a empresa. A gente tem também um preço
preço de energia muito mais alto, que mantém alto custo de matérias-primas para a indústria química e petroquímica, por isso que a queda do EBITDA é maior do que a da receita. E somado ao comportamento da demanda, que está menor pela taxa de juros mais alta, a empresa comenta aí que permanecem num ciclo de baixa rentabilidade no setor de commodities químicas, que é algo que já vem acontecendo há mais tempo. Inclusive o CFO, numa entrevista recente, alguns meses atrás, tinha dito com todas as letras, né, que 2022 tinha sido um ano fora da curva e que 2023 seria um ano mais desafiador. E aí com isso você pode pensar algo como: poxa, Ramiro, então a situação tá ruim mesmo, né? O ciclo das commodities está ruim, o custo da empresa tá alto, a demanda aqui tá baixa. Loucura tu comentar que tá comprando essas ações. Eu já vou comentar aqui por que eu tô comprando, mas sempre que eu vejo algum comentário assim, né, falando: o ciclo das commodities está no momento tal, o mercado tá vendo que a taxa Selic vai cair, enfim, qualquer tipo de projeção de cenário assim que tá nas manchetes, que tá na boca do povo, que tá no conhecimento geral, eu tenho que lembrar aqui que tudo que tá estampado como manchete na Infomoney, como manchete no Valor Econômico, que outros educadores financeiros estão falando por aqui, que analistas estão falando, tá tudo no preço. Geralmente, por trás de uma ação barata, o que a gente vê é justamente isso, né? São fatores negativos, são narrativas negativas, momentos negativos que faz com que as ações da empresa tenham que ficar num patamar em que, olhando para trás, o lucro operacional é muito alto. Vai ser raro a gente ver uma ação barata com notícias só boas, tudo são flores, céu de brigadeiro. Geralmente, quando as notícias são muito boas para um setor ou para uma empresa, geralmente quando tá todo mundo muito otimista, isso já está no preço e as ações já não estão mais baratas. Você vai sempre lembrar isso, né? É sempre uma questão de olhar o que está sendo noticiado e entender que isso tudo está no preço. E o nosso objetivo aqui como investidores é se aproveitar de exageros eventualmente no preço. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos múltiplos da Unipar, né? Vamos pegar aqui a nossa planilha inteligente para seleção de ações e aqui na aba análise de ações vamos colocar Unipar, beleza? Podemos até colocar a Braskem aqui do lado, mas o fato é que a Unipar atualmente está com esses múltiplos aqui, tá? Um EV/EBITDA abaixo de 4, que é bem baixo, assim, é bem baixo considerando outras empresas, outros setores. Uma relação de preço por valor patrimonial acima de 3, que para essa métrica aqui a empresa não está barata nessa métrica específica, mas ainda assim o preço para o lucro da empresa é muito baixo. O dividend yield dos últimos 12 meses, que eu já vou até falar mais aqui nesse vídeo, está bem alto. Geralmente quando tiver uma empresa com PVPA um pouco mais alto, a gente vê indicadores de rentabilidade como ROIC e ROI também acima da média, que é o caso aqui da Unipar. Que inclusive, tá, se a gente vir aqui e ordenar as empresas do maior para o menor dividend yield, a Unipar tem um dos maiores dividend yields aí dos últimos 12 meses. E se a gente ordenar por EV/EBIT, ela está muito perto, né, das menores empresas a nível de EV/EBIT. Aliás, essa planilha aqui é um presente meu para te ajudar a tomar decisões melhores de investimentos. Você pode baixá-la gratuitamente apertando nesse botão. Dito isso, e os dividendos, Ramiro? O que eu quero te mostrar agora é um gráfico da evolução histórica do dividend yield da Unipar. Se você olhar aqui nesse gráfico, você pode ver que desde meados de 2021 a empresa está com dividend yield ali superior a 10% e nesse momento atual o dividend yield está mais ou menos em 15%, bem acima aí da média histórica, né? Tirando um momento aqui, acho que a empresa fez uma bonificação em 2016, 2017, mas tirando esse momento aqui a parte da história, a empresa está em níveis maiores do que a média, não é nenhuma garantia de dividend yield futuro. Olhando aí para o payout, a empresa distribuiu praticamente 100% do lucro líquido de 2022. Lembrando aqui que a gestão da empresa pode optar por distribuir mais ou menos do lucro líquido e no caso da Unipar, como ela conseguiu já fazer seus investimentos, seu capex, e como ela está com uma situação muito tranquila de caixa, ela optou por distribuir mais dividendos ano passado. E aí no histórico a média ficou bem errática, né? Em alguns períodos algo perto do mínimo legal, ali 25%, outros um pouco mais. Dividendos esses que geralmente são pagos em maio, mas em alguns anos, como no ano passado, também foram pagos em agosto e novembro. E que cabe ressaltar aqui, a empresa é muito consistente nesse pagamento. Desde 2002 aqui a gente vê pagamentos frequentes de dividendos e no patamar que a gente vê hoje, você pode já esperar algo um pouco menor, justamente pela queda dos resultados que vão se refletir em queda dos dividendos. Fato. Dito isso, o ponto é, Unipar tá barata ainda de acordo com a minha estratégia, eu vou manter ela. Eu não vou falar sobre a estratégia aqui, depois de algumas reclamações nos comentários. Já faz alguns meses que a gente escreveu um e-book, tá aí na tela, o Luiz vai botar aí na tela, em que a gente explica toda a estratégia, todo o racional dela para quem quiser ir além, quiser dominar a nossa forma de selecionar ações. Você pode baixar esse e-book apertando nesse botão aqui, vale muito a pena você estar
está levando a sério investir em ações baratas. Mas lá eu explico tudo da estratégia, que aliás é uma das estratégias que a gente implementa aqui para os nossos clientes de Wealth. A Wealth são serviços aqui do Clube do Valor, em que a gente cria carteiras de investimentos personalizadas para cada um dos nossos clientes, tendo estratégias sistemáticas, ou seja, matemáticas quantitativas para tudo, para definir a alocação de ativos, que é o desenho da carteira ideal de cada cliente nosso, para selecionar ativos de renda fixa, para selecionar fundos imobiliários, para selecionar ativos no exterior, para selecionar ações e aí por diante. Que são serviços que a gente consegue atender aí grandes investidores que têm patrimônios mais altos, a partir de 500 mil, mas a gente atende muitos clientes aí que têm 2 milhões, alguns que têm 10, alguns que têm 20 milhões, e que depois de muito ouvir, comentários tipo, poxa, você deveria tentar ajudar quem tem patrimônio menor também, não só quem tem um patrimônio maior, a gente decidiu fazer uma aula gratuita, não é aquelas aulas para vender curso no final, uma aula com muito conteúdo sobre a minha estratégia de como montar uma carteira imbatível de investimentos. Essa aula é gratuita para quem quiser, para quem tiver alguns milhões, para quem tiver algumas centenas de milhares, para quem tiver algumas dezenas de milhares de reais. Ela vai te mostrar como montar uma carteira de investimentos para proteger e multiplicar o seu patrimônio, mostrando o momento exato de comprar e de vender vários ativos do mercado e fugindo das principais armadilhas aí que o mercado te oferece. Essa aula é gratuita para quem estiver participando e você pode participar apertando aqui. Dito isso, vamos ao Unipar. Tá? A gente comprou o Unipar e vendeu no passado com resultado muito bom, inclusive. E depois a gente voltou a comprar ela para o nosso fundo de ações, sendo 5% do fundo de ações, que é uma participação na carteira dos nossos clientes, a partir do dia 1º de abril de 2022. Nosso preço médio de lá para cá é de R$ 88,06, que parece que a gente está tendo prejuízo, peronou, porque a gente recebeu aí muitos dividendos nesse caminho. Então, considerando os dividendos recebidos, o nosso resultado é de 7,53% de alta. Isso desde abril de 2022. E aí, se a gente for pegar aqui os resultados do nosso fundo desde 1º de abril de 2022 até a data mais próxima a hoje, você pode ver aqui que nesse período o fundo se desvalorizou 2%, resultado muito parecido com o Ibovespa. Então, a Unipar, de certa forma, agregou valor aqui nesse período um pouco mais difícil, que pegou todo o movimento de aumento da curva de juros futuros e a bolsa não foi um grande investimento. A gente vai manter o Unipar na carteira, sabe por quê? Porque no ranking das ações mais baratas da bolsa, a Unipar hoje é sexta colocada com um earning yield de 24,79%. Então é isso, se você quiser ver o múltiplo e comparar várias outras ações, vou deixar o link na descrição para a nossa planilha nova de análise e seleção de ações, e para você participar da aula da semana que vem, basta apertar neste botão aqui. E aqui eu vou deixar um vídeo explicando sobre outra ação que temos na carteira, as ações da Gerdau. Grande abraço e até mais!